boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre a teoria clássica da administração. A teoria, fazendo um comparativo entre a teoria clássica e a administração científica, a administração científica ela se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada pelo operário. E a teoria clássica ela se caracterizava pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para que ela fosse eficiente. Se a gente for confrontar as duas, a gente vai ver que o objetivo de ambas essas teorias era o mesmo: a busca pela eficiência nas organizações. Segundo a administração científica, essa eficiência só seria alcançada por meio de uma racionalização do trabalho do operário e do somatório das eficiências individuais. E a teoria clássica, ao contrário, ela partia do todo organizacional e da sua estrutura, visando garantir a eficiência a todas as partes envolvidas, dentre elas os órgãos, que seriam os setores, departamentos, divisões, ou as pessoas, que seriam os ocupantes dos cargos, tanto quanto os executores das tarefas. Na teoria clássica, a ideia de teoria organizacional é que essa teoria clássica ela concebia a organização como se ela fosse apenas uma estrutura. E a maneira que ela concebia isso, ela simplesmente identificava que a estrutura organizacional ela é influenciada pelas concepções antigas da organização, ou seja, ela não inovou. E essas organizações que ela utilizava como base eram as organizações militares e as organizações eclesiásticas, ou seja, a igreja, que na verdade eram as instituições catedráticas e tradicionais à época, que eram extremamente rígidas e hierarquizadas. Nesse aspecto, a teoria clássica ela não se afastou, ela não se desligou do passado. Embora ela tenha contribuído assim, e muito para tirar a organização industrial de toda aquela confusão inicial que enfrentava com base na Revolução Industrial, essa teoria clássica ela pouco avançou em termos de teoria da organização. E dessa forma, a preocupação com a estrutura e com a forma da organização, elas marcam a essência da teoria clássica, que no final concebe a organização em termos de estrutura, forma e disposição das partes que a constituem, ou seja, que constitui essa organização, além do interrelacionamento entre todas essas partes que envolvem a organização. Na concepção dessa teoria, a estrutura organizacional ela é vista como uma cadeia de comando, ou seja, uma linha de autoridade que vai interligar as posições da organização e também vai definir uma cadeia de comando. Nesse contexto, essa linha de comando ela também é denominada de cadeia escalar, que se baseia no princípio da unidade de comando, que significa que cada empregado deve se subordinar a um supervisor. Tanto quanto a administração científica, a teoria clássica ela recebe algumas críticas, primeiramente por abordar de maneira simplificada a organização formal. Os autores clássicos, eles inicialmente concebem a organização em termos lógicos, formais, rígidos e abstratos. Nesse sentido, são prescritivos, tanto quanto normativos, que vão direcionar o administrador, como esse administrador ele deve conduzir em todas as situações pelo processo administrativo, tanto quanto os princípios gerais que devem seguir para obter a máxima eficiência. No final, ele se preocupa como é que a regra do jogo ela vai ser fundamental. E nesse contexto, eles esquecem o conteúdo psicológico e social com a devida importância que deveria ser dada dentro da empresa. E mais uma vez, houve ausência de trabalhos experimentais, porque a teoria clássica ela pretendeu elaborar uma ciência da administração para tentar estudar e tratar a administração. A ideia era substituir o empirismo e a improvisação por técnicas científicas. Mas se a gente for parar para analisar, os autores clássicos eles fundamentavam seus conceitos e suas observações em cima do senso comum. O método que foi utilizado era um método empírico e concreto
que era baseado na experiência direta e do pragmatismo, e não confrontaram, no final, a teoria com os elementos da prova. Aí, nesse contexto, as afirmações elas se dissolveram quando foram postas em experimentação. E aí, essas afirmações desses cientistas, elas se dissolveram quando elas foram postas em um modelo de experimentação, ou seja, um modelo experimental. Os autores clássicos, eles também foram criticados pelo extremo racionalismo na concepção da administração. Esses autores, eles se preocuparam demais com a apresentação racional e lógica das suas proposições e aí levaram ao sacrifício da clareza de suas ideias. E o abstracionismo e o formalismo, eles são duramente criticados por levarem a análise da administração à sua superfície, à supersimplificação e à falta de realismo no final. A insistência sobre a concepção da administração como um conjunto de princípios universalmente aplicáveis, ela simplesmente provocou a denominação escola universalista. E aí, com base nessas críticas, a teoria clássica ela passa a receber a denominação de teoria das máquinas, simplesmente pelo fato de se considerar a organização sob o prisma do comportamento mecânico de uma máquina. Eles concebiam no final que a organização ela deveria ser arranjada como se ela fosse uma máquina. E esses modelos administrativos, eles correspondem à divisão mecanicista do trabalho, em que no final é a mola mestra do sistema. Essa abordagem mecânica, lógica e determinista da organização, ela foi o fator que conduziu erradamente os clássicos à busca de uma ciência da administração. E ainda temos a questão da abordagem do sistema fechado. A teoria clássica, ela trata as organizações como se elas fossem um sistema fechado composto de algumas variáveis perfeitamente conhecidas e previsíveis e de alguns aspectos que são manipulados por meio dos princípios universais. Então você vê que ela isolou a empresa de toda a influência do ambiente externo. E a gente sabe que toda e qualquer empresa ela sofre tanto a influência do ambiente interno quanto do ambiente externo.